Um Deus que não se esquece dos desamparados. Esse é um dos destaques que nós encontramos na nossa leitura de hoje. Hoje, o nosso texto nos levou do segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 24 até o capítulo 9, no verso 13. E nós vamos dar sequência a essa história de um povo sofrido. O povo de Deus passa por um dos piores períodos da sua história, de muitas dificuldades, de reis muito maus, de um povo muito sofrido em função da maldade desses reis e da maldade que se propaga no reino a partir das famílias desses reis que governam. E um povo que sofre. Um povo que sofre. E pessoas marginalizadas que sofrem ainda mais e cada vez mais por causa de toda essa maldade que se espalha pelo povo de Deus. No capítulo 6, no verso 24, nós começamos com o cerco de Ben-Hadad, o rei da Síria, que estabelece um cerco na cidade de Samaria. Então a gente está Reino do Norte, Reino de Israel. O rei da Síria cercou a cidade de Samaria. E esse cerco foi tão longo, foi por um período tão grande, que houve grande fome na cidade. O texto vai usar a referência dizendo que os itens estavam todos muito caros, porque tudo estava em falta. Coisas mínimas custavam muito caro. Não havia comida, não havia itens necessários para que as pessoas estivessem vivendo bem, a ponto de que nós temos uma mulher que grita ao rei, no momento que o rei estava passando pelo muro da cidade, uma mulher grita ao rei, pede ajuda, e quando ele pergunta qual era o problema, ela vai dizer, é que eu combinei com uma outra mulher, que nós íamos comer um dia o meu filho, iam matar o meu filho, comer, no outro dia o dela. Nós matamos, comemos o meu filho e agora ela escondeu o dela. O desespero do povo era tão grande que essas mulheres se entregam ao canibalismo, matam os próprios filhos, mata o próprio filho para que elas pudessem se alimentar. Esse é o nível de desespero, de fome que aquelas pessoas estavam. É claro que nenhum desespero justifica esse nível de maldade. A maldade já estava presente ali, mas nós temos uma noção do que estava acontecendo com aquele povo. E nesse contexto, o rei então atribui a culpa ao profeta de Deus. Tem que ser coisa de Deus, se é coisa de Eliseu, que Deus me castigue se eu não separar a cabeça dele do pescoço ainda hoje. Eliseu sabe daquilo, o Senhor o avisa daquilo que iria acontecer, ele manda que fechem a porta, mas Eliseu profetiza que naquele dia, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, esses itens que hoje não existiam estariam sendo vendidos baratinho na porta da cidade. O mensageiro do rei que ouve aquela mensagem duvida, claro, isso não é possível, não tem nada aqui, a gente está morrendo de fome. Mas a verdade é que o Senhor traz libertação para esse povo oprimido, para esse povo esquecido, para esse povo sofrido. O Senhor engana o exército sírio com um feito de sonoplastia. Ele faz com que os sírios ouçam o som de um exército que se aproximasse, como carros de guerra que estivessem chegando, e eles fogem de medo achando que o povo de Israel chamou reforços de outros povos. Então eles saem correndo, deixando tudo para trás, acampamento, tudo deixando para trás. E nós temos 4 homens leprosos que estavam do lado de fora, que viviam de fora da cidade, estavam ali abandonados, eles não tinham como entrar, mas também não tinham o que comer. E eles chegam à conclusão: vamos nos entregar aos sírios, pelo menos lá a gente tem alguma chance. Quem sabe, se eles não nos matarem, a gente tem uma chance de encontrar alguma comida, aqui a gente já está morto mesmo. Eles vão ao acampamento da Síria, quando chegam, o acampamento está vazio. Eles encontram tudo vazio, comem ali, juntam algumas riquezas e voltam para a cidade para avisar que os sírios tinham ido embora e tinham deixado tudo para trás. Eles duvidam, o rei hesita um pouco em acreditar naquilo, deve ser uma trama dos sírios, eles estão escondidos, vão esperar para nos atacar. Mas na verdade, depois de mandarem espias, descobrem que aquilo era verdade. E o povo que estava ali aflito, com fome e passando por tantas privações, recebe então essa dádiva de Deus, esse cuidado de Deus, expulsando os sírios e deixando ali todos os mantimentos para que o povo pudesse se restabelecer. O povo então sai, saqueia o acampamento e a cidade encontra um tempo de paz depois daquele episódio. Nós temos no capítulo 8 o retorno da mulher, da mulher sunamita, aquela a que Eliseu havia ressuscitado seu filho, que havia morrido, e o profeta tinha orientado ela que saísse da sua casa, que fosse para outro lugar, porque haveria fome por muitos anos na terra de Israel. Então ela sai e depois de 7 anos, viúva, ela retorna para tentar reaver a sua terra, aquilo que era dela. E nós vemos a graça de Deus se manifestando na vida dessa mulher sofrida, viúva, com um filho, sem os seus bens, quando os seus bens são todos restituídos,
e o Senhor concede a ela de volta aquilo que ela havia perdido. Um rei, um Deus que não se esquece dos aflitos, que não se esquece dos marginalizados, que cuida desse povo, mesmo nesses momentos tão difíceis. Que confiemos no Senhor em todo tempo, nos lembremos que nos dias difíceis Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E é por isso que nós dissemos ontem, não tenha medo de confiar no Senhor, porque Ele estará conosco. Talvez você esteja passando dias de privação, dias difíceis, onde você se sinta esquecido. O Senhor não se esqueceu de você, jamais se esquecerá. E Ele há de trazer o resgate, Ele há de trazer o socorro para você nesse momento de aflição. E que diante do socorro, façamos como esses homens, esses leprosos, que eram marginalizados desde antes, não viviam fora da cidade, havia todo um preconceito contra eles, não tinham convívio, não eram cuidados nem de um lado nem de outro. Mas quando eles encontraram o socorro, quando eles encontraram o sustento, eles não se esquivaram da responsabilidade de alertar os outros, de compartilhar com o restante da cidade aquilo que eles haviam encontrado. Que haja em nós generosidade, apesar das aflições que muitas vezes nós enfrentamos, mesmo que a fonte dessa aflição sejam essas pessoas, porque eles voltaram para alertar justamente aqueles que eram responsáveis pelas suas dores, pelas suas aflições e por estarem ali nessa situação de abandono. O texto de hoje nos segue falando sobre uma mudança de governo. Nós temos que Azael, o general de Ben-Hadad, toma o reinado da Síria, e esse vai ser um personagem importante porque ele será responsável por muitas e terríveis coisas que serão feitas contra o povo de Deus. Nós temos inclusive o encontro de Eliseu com ele. A verdade é que Ben-Hadad ficou doente, mandou o Azael, seu general, procurar o profeta e perguntar para ele sobre a sua enfermidade, se ele iria se curar ou não. E o profeta diz que ele iria se curar, mas que ele não permaneceria como rei, ele morreria, porque já sabia que Azael iria matar o rei da Síria e assumir o seu lugar. E Eliseu diz algo interessante. Eliseu começa a chorar quando está conversando com ele e diz: eu sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Eliseu sabe o que está chegando e sabe que a Síria ainda trará grandes dores para o povo de Israel. E nós estamos enxergando então o Senhor agindo também no final da nossa leitura, além dessa mudança de governo na Síria, vemos que o Senhor começa a agir em Judá e Israel para dar fim, de fato, à família de Acabe e ao terrível legado que Acabe e a sua família deixaram. Nós temos mais 2 reis em Judá que se sucedem fazendo maldades, afastando o povo de Deus por influência de Acabe. Tanto Israel quanto Judá estão distantes do Senhor, cada vez mais distantes. E o Senhor levanta Jeú e manda ungir Jeú como rei e ordena a ele que faça então, que destrua a família de Acabe para que vingue o assassinato dos profetas do Senhor e dos servos que foram mortos por Jezabel e toda a família de Acabe nessa história. Então, na leitura de amanhã, nós vamos encontrar a sequência desses episódios, dessa mudança de ventos, quem sabe ali nos reinados e nos governos do povo de Israel. Vamos acompanhar os próximos capítulos para ver como é que essa história se desenrola. E você já sabe, a gente se encontra aqui amanhã para mais uma reflexão. Deus abençoe você e a sua família.